Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para nossa série de leitura do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Lei seca, trazendo portanto aí todos os capítulos, seções, subtítulos, parágrafos, artigos, alíneas, incisos, enfim. Bem-vindos, essa é a nossa lei seca. Nós vamos trazendo aqui para vocês todas as partes, né? Da resolução 10 de 2021, que é a resolução que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Nós estamos indo para o esse é o 14º vídeo da nossa série. A gente está trazendo uma leitura, né, de todo o regimento, e aí a gente vai de repente aí, em alguns pontos, fazendo algumas pontuações e exemplificando algumas situações acerca do regimento. Esperamos que possa estar agradando você aí, tá bom? Se você está curtindo, se você não está chegando, esse é o primeiro vídeo, tem uma série de vídeos aí, como eu disse, esse é o 14º vídeo, 14 vídeo da série do regimento interno da Câmara Municipal. Inscreva no canal, deixe um like no vídeo, você curte, aqui temos vários conteúdos de conceitos diversos de informática. Temos algumas listas completas de cursos, né? Temos HTML, CSS, SQL ou SQL, né? Como alguns falam. Vai vir aí lógica de programação, JavaScript, Python e outras linguagens de programação, conceitos diversos. Nós vamos estar trazendo aí semanalmente aqui para o canal, tá bom? Portanto, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e ajude a gente aí na ideia desse nosso projeto, que a gente possa crescer aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá para o regimento interno. Estamos aqui na seção 3, né? Seção 3, regimento interno. Deixa eu botar aqui o marcador para a gente ter um destaque legal aqui. Só um minutinho. Vai dar certo. Então lá, seção 3. Da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Seção 1, da renúncia do prefeito. Estamos no artigo 208. O prefeito que assumiu o cargo, bem como o vice-prefeito, somente poderão renunciar mediante declaração escrita dirigida à Câmara, ou seja, se o prefeito ou o vice-prefeito quiserem se renunciar, eles têm que comunicar mediante uma carta direcionada lá para a Câmara, para que ele está comunicando que ele está renunciando ao cargo. Artigo 209. A renúncia constituirá ato acabado e definitivo desde que lida pela mesa e conhecida pelo plenário. Artigo 210. Quando se trata de renúncia do prefeito, vice-prefeito, em seguida a vacância definitiva do cargo, e na hipótese de recesso do Poder Legislativo, seu presidente, sob pena de responsabilidade, convocará imediatamente a Câmara em caráter extraordinário para cumprimento do dispositivo no artigo anterior. Ou seja, no caso de renúncia, o presidente da Câmara, né, ele convocará de imediatamente, né, no caso em caráter extraordinário, para que então possa deliberar acerca, tá bom? Artigo 211. Ausente do município, o presidente da Câmara estende-se ao seu substituto mais próximo, no caso, o vice-presidente, né? E nela presente a prerrogativa contida no artigo. Ou seja, se o presidente não estando, o vice-prefeito, o vice-presidente, ele assume e fará a convocação, tá? Extraordinário, para que possa deliberar. Capítulo 7º. Da cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito. Nesse caso, é cassação. O anterior a gente falou sobre a renúncia, agora estamos falando da cassação. Artigo 212. Prefeito e vice-prefeito serão processados e julgados, primeiro, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins nos crimes comuns e de responsabilidade nos termos da legislação federal aplicável. Então, primeiro aqui, o Tribunal de Justiça é o competente para o julgamento, né, em casos de processos comuns e também de responsabilidade. 2. Pela Câmara Municipal,
nas infrações político-administrativas nos termos da lei, assegurando, dentre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa, com critérios, com os meios e recursos, né? Com os meios e recursos a ela inerentes à decisão motivada que limitará a decretar a cassação do mandato. No caso, compete à Câmara, no caso de infrações na esfera político-administrativa, tá bom? Tendo aí todas as garantias, né? Ao contraditório, a publicidade, a ampla defesa dos atores, né? Dos agentes envolvidos no processo de cassação. Artigo 213. São infrações político-administrativas no termo da lei. Vamos entender o que são, então, essas ditas, né? Infrações político-administrativas. Vamos lá? Primeiro, deixar de apresentar declaração pública de bens nos termos da Lei Orgânica Municipal. Então, ele tem que fazer essa declaração, né? Declaração de seus bens. Impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. Outro motivo que pode levar, né, a tal crime de infração de política administrativa. Impedir o exercício de livros e outros documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como verificar obras, serviços por comissões de investigação da Câmara ou auditoria regularmente constituída. 4. Desatender sem motivo justo a pedido de informações da Câmara Municipal quando formulado de modo regular, ou seja, se o prefeito deixar de atender, né, as requisições, o acesso às informações pela Câmara é um motivo é uma infração, né? Retardar a regulamentação e a publicação ou deixar de publicar leis, atos sujeitos a essas formalidades. 6. Deixar de enviar à Câmara Municipal no tempo devido os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e o orçamento anual e outros cujos prazos esteja fixado em lei. 7. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar ato contra a expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daqueles de sua competência. 9. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses municipais sujeito à administração da Prefeitura. 10. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido pela lei orgânica, salvo em caso de licença pela Câmara Municipal. 11. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. 12. Não entregar o 10º à Câmara conforme previsto em lei. Parágrafo único. Sobre o subsídio do prefeito, incidem infrações político-administrativa de que trata este artigo, sendo-lhe aplicável processo pertinente ainda que cessada a substituição. Parágrafo único. Sobre o substituto do prefeito, incide as infrações político-administrativas de que trata este artigo, sendo-lhe aplicável o processo pertinente ainda que cessada a substituição. Artigo 214. Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o processo de cassação obedecerá ao seguinte rito. Primeiro, a denúncia escrita contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas será dirigida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentado por qualquer cidadão, vereador local, partido político com representação na Câmara ou entidades legitimamente constituídas mais de um ano, né? No caso a constituição da instituição. 2. Se o denunciante for o vereador, não poderá participar, sob pena de nulidade, da deliberação plenária sobre o recebimento de denúncia e sobre afastamento do denunciado,
da comissão processante dos atos processuais do julgamento do acusado, caso em que o vereador impedido será substituído pelo seu respectivo suplente e o qual não poderá integrar a comissão do processante. O que acontece? Se eu sou o vereador, nesse caso aqui, que denunciei o prefeito e que ele vai responder pelo processo, automaticamente, como parte do processo, esse vereador ele é impedido de fazer parte de comissão, de votar e de estar, porque ele é parte, né? Como parte você não pode. É o mesmo que vamos imaginar que um vereador pede o impeachment do prefeito. Como ele que pediu, ele é parte, ele é interesse, ele é interessado na ação. Então ele não pode, ele automaticamente ele fica impedido. E se ele desobedecer essa determinação expressa aqui no regimento, o processo pode ser nulo. Caso ele, mesmo sabendo que ele não poderia participar de comissão, que ele não poderia votar, ele será corre, né, no processo de ser nulo, né, porque alguém interessado participou. Então não pode, tá bom? Ele tem que automaticamente, se ele denunciou, ele é impedido de participar. 3. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao seu substituto legal. No caso, se ele é o presidente, o vice-presidente assumirá então a presidência da Câmara para os atos do processo e somente voltará, se necessário, para completar o quórum do julgamento. 4. Se de posse da denúncia, o presidente da Câmara ou seu substituto determinará sua leitura na primeira sessão ordinária, consultando o plenário sobre o recebimento, ou seja, chegou ao presidente uma denúncia, então ele na próxima sessão, né, ordinária, ele vai então apresentar, fazer ler a denúncia e será consultado o plenário sobre o seu recebimento, se acata esse recebimento ou não, tá? E aí, aprovando lá no plenário, será então recebida aí a denúncia de procedimento. 5. Decidir o recebimento da denúncia pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Na mesma sessão será constituída a comissão processante integrada por 5 vereadores, sorteado entre desimpedido, observando os princípios da representação proporcional dos partidos, quais elegeram desde logo o presidente e o relator. Então, o que acontece? No caso, após ser levado, né, recebeu a denúncia apresentada então para ser deliberado no plenário. Após a leitura, é consultado e se a maioria absoluta, o que seria a maioria absoluta? A maioria absoluta, nesse caso, é a maioria, né? 8, né? 8 votando pelo recebimento. Nesse caso expressamente, será então aberto e aí nessa mesma sessão será constituída uma comissão de processante, do qual terá 5 vereadores, dentre os que não estejam desimpedidos, que não seja parte do processo, né, que não faça parte do processo da denúncia, que não tenha impedimento, eles poderão compor então a comissão de 5 que serão sorteados, levando aí toda a proporcionalidade partidária, aqueles princípios que a gente já viu aqui, tá? Do qual dali será eleito, né, um presidente para a comissão e também o relator do processo. 6. Havendo apenas 5 ou mais vereadores desimpedidos, os quais encontram-se nessa situação, comporão a comissão processante, preenchendo-se, quando for o caso, as demais vagas através de sorteio entre os vereadores que inicialmente encontravam-se impedidos. Ou seja, nesse caso aqui, observa que não tendo, né, se só tem 5, né, esses 5 irão aparentemente compor, né, a situação, e no caso da comissão de processante, quando for o caso, as demais vagas de sorteio entre os vereadores que inicialmente encontram-se impedidos. Ou seja, no caso não tiver a quantidade, né, para que seja composta a comissão, então ali entrarão ali os impedidos para que possa fazer parte do sorteio. 7. A Câmara Municipal só poderá afastar o prefeito denunciado quando houver sentença condenatória transitada em julgado pela Câmara e publicada no Diário Oficial.
Oitavo, entregue o processo ao presidente da comissão, seguir-se-á o seguinte procedimento. Primeiro, dentro de 5 dias, o presidente dará início aos trabalhos da comissão. B. Como primeiro ato, o presidente determinará a notificação do denunciado mediante remessa de cópia da denúncia e documentos que as constituem. C. Notificação será feita pessoalmente ao denunciante se ele encontrar no município. Se estiver ausente no município, as notificações far-se-á em edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias no mínimo, a contar da primeira publicação. D. Uma vez notificado pessoalmente ou por edital, o denunciante terá o direito de apresentar defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias, indicando as provas que pretende produzir e o rol de testemunhas que desejam que sejam ouvidas, que desejam ser ouvidas no processo, até no máximo 10 testemunhas. Decorrido o prazo de 10 dias, com defesa prévia ou sem ela, a comissão processante emitirá um parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Se o parecer opinar pelo arquivamento, será submetido a plenário que, pela maioria dos processantes, poderá aprová-lo, caso em que será arquivado ou rejeitado, hipótese em que o processo terá prosseguimento. G. Se a comissão opinar pelo prosseguimento do processo, ou se o plenário não aprovar seu parecer de arquivamento, o presidente da comissão dará início à instrução do processo, determinando atos diligenciais e audiências que se fizer necessária para o depoimento e inquirição de testemunhas arroladas. H. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos processuais pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular pergunta e reperguntas às testemunhas e requerer que for interesse da defesa, sob pena de nulidade do procedimento. Inciso 9. Concluída a instrução do processo, será aberta a vista do processo ao denunciado para apresentar razões, escrita no prazo de 5 dias, vencido qual, com ou sem denúncia, a comissão processante emitirá um parecer final, opinando pela improcedência da acusação e solicitando ao presidente da Câmara a convocação de sessão de julgamento. 10. Na sessão de julgamento, que só poderá ser aberta com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara, o processo será lido integralmente pelo relator da comissão processante e, a seguir, os vereadores que desejarem poderão manifestar verbalmente pelo máximo de 15 minutos de cada um e, ao final, o acusado ou o seu procurador poderá disporá de 2 horas para produzir sua defesa oral. 11. Concluída a defesa, a defesa procederá-se a tantas votações normais quantos forem as infrações articuladas na denúncia, considerando-se afastado definitivamente do cargo o denunciante que for declarado incurso em qualquer das infrações específica na denúncia pelo voto de 2/3 no mínimo de membros da Câmara. 12. Concluído o julgamento, o presidente proclamará imediatamente o resultado e lavrará a ata no qual se consignará a votação nominal sobre cada infração. 13. Havendo condenação, a mesa da Câmara expedirá competente decreto legislativo da cassação do mandato, que será publicado na imprensa oficial e, no caso de resultado
absolutório do presidente da Câmara determinará o arquivamento do processo, devendo, em ambos os casos, comunicar o resultado à Justiça Eleitoral. Artigo 236. O processo de que refere o artigo anterior, sob pena de arquivamento, deverá estar concluído dentro de 90 dias, a contar do recebimento da denúncia. Parágrafo único. O arquivamento do processo por falta de conclusão no prazo previsto no artigo anterior não impede nova denúncia sobre os mesmos fatos, nem a apuração de contravenções ou crimes comuns, ou seja, o procedimento ele tem que ser dado, né, desde da denúncia, né, até o seu julgamento em 90 dias. Capítulo 8º. Do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. Vamos entender. Artigo 215. A legislação orçamentária municipal é integrada por projetos e suas alterações de planos plurianual e de leis de diretrizes orçamentárias e de orçamento anuais. Artigo 206. Depois de devidamente instruído e pareceres das comissões, a proposta orçamentária será incluída na ordem do dia para a primeira discussão, que focalizará englobadamente os pareceres da comissão e a proposta de votação, que fará primeiramente as emendas uma a uma e, por fim, a votação dos orçamentos. Artigo 217. Recebidos o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, o presidente determinará a sua publicação e distribuição em avulso aos vereadores. Parágrafo 1º. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias são, salvo outra data imposta pela lei orgânica, chegará ao Legislativo Municipal até 15 de abril de cada exercício, devendo ser aprovado e devolvido à sanção até 30 de junho, conforme o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2, ADCT da Constituição Federal. É nesse projeto que deverá estar previstos os procedimentos e as diretrizes a respeito dos repasses de recursos da Câmara Municipal, os quais nortearão a feitura do orçamento anual do município, que, por sua vez, deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto de cada exercício, conforme o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, ADCT da Constituição Federal, quanto não previsto outros prazos pela Lei Orgânica Municipal, não sendo possível o encerramento da sessão legislativa sem a devolução do mesmo para sanção. Nesse caso aqui que a gente fala. Então, o PPA, né, costumeiramente chamada com base na legislação aqui, o projeto, né, das leis de diretrizes orçamentárias, elas são enviadas, né, até o dia 15 de abril de cada ano e deve ser aprovado até 30 de junho. E também, a partir daí que então é encaminhado pelo Poder Executivo até 31 de agosto, né, é encaminhado então a proposta para fazer as adequações e a organização, né, do orçamento anual do município, que deve ser encaminhado, já tudo elaborado e pronto, encaminhado para a Câmara, onde passará pelas comissões, serão analisados e depois aprovado até o final da sessão legislativa, que é dia 15 de dezembro. A Câmara tem até o dia 15 de dezembro para estar aprovada, né? Se eventualmente, por alguma razão, não conseguir fazer essa aprovação dentro do período, o ano legislativo da Câmara só se encerra após a aprovação do orçamento, tá bom? Parágrafo 2º. Os repasses à Câmara Municipal a serem efetuados pelo Executivo limitarão-se aos valores fixados na lei orçamentária. É o parágrafo 2º o parágrafo 2º do artigo 29, incisos 1 e
2 e 3 da Constituição Federal, que institui crime de responsabilidade do prefeito municipal que efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Não pode enviar mais, né? Tem que ser o valor. Não enviar os repasses até 20 de cada mês, até o dia 20 de cada mês. Então, o repasse tem que ser encaminhado até o dia 20 de cada mês. 3. Enviar a menor em relação à proposta fixada na lei orgânica. Então, não pode mandar a mais, não pode mandar a menos e não pode enviar, deixar de mandar até o dia 20, tá? Parágrafo 3º. Os repasses da Câmara serão feitos com base nos valores fixados na Lei Orçamentária Anual, né, na LOA, decorrente da receita efetivamente realizada no exercício anterior. Parágrafo 4º. Na época da discussão da matéria orçamentária, o exercício não está findo. O orçamento será elaborado através de estimativa ou previsões de receita em obediência do caput do artigo 12 da Lei 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 5º. O Poder Executivo colocará à disposição do Legislativo Municipal até 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas proposta orçamentária à estimativa das receitas para o exercício subsequente. Parágrafo 6º. A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovada erro ou omissão de órgãos técnicos ou legal. De ordem técnica ou legal. 7º. O repasse ao Poder Legislativo Municipal far-se-á mensalmente na proposta de 1/12 do total dos valores estabelecido pelo artigo 29 da Constituição Federal, calculado sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício passado, no exercício anterior. 8. Após o encerramento do exercício financeiro de cada ano, será feito pelo Poder Executivo Municipal o cálculo da apuração final da receita efetivamente realizada nos termos previstos no artigo 29 da Constituição Federal, a fim de ser definido o total do orçamento do Poder Legislativo Municipal. No caso do total orçamento do Poder Legislativo Municipal, apurado na forma do caput deste artigo, ser inferior ao fixado na lei, deverá o Poder Executivo efetuar a devida adequação até o limite permitido. 2. No caso do total orçamento do Poder Legislativo Municipal, apurado na forma do caput deste artigo, será superior ao fixado nesta lei. A diferença até será objeto de suplementação das dotações da Câmara Municipal a ser definida nos prazos dos elementos por ela previamente indicados. 3. Após a sua publicação e distribuição em avulso, será o projeto encaminhado à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. 4. Designado o relator, permanecerá o projeto na comissão para o recebimento de emendas durante o prazo de 8 dias. Artigo 218. O parecer será publicado e distribuído em avulsos e incluído o projeto na ordem do dia seguinte para discussão em turno único. Parágrafo único. É lícito ao vereador, primeiro signatário da emenda, ou ao relator, ou ainda ao presidente da comissão, usar a palavra para encaminhar a votação, observados prazos máximo de 3 minutos. Artigo 218. Aprovada a redação final, a mesa encaminhará o autógrafo ao prefeito municipal para sanção. Parágrafo único. Na primeira discussão, poderá os vereadores manifestar-se no prazo regimental sobre os projetos e as emendas, assegurando-se a preferência ao relator do parecer da comissão e aos autores da emenda. Capítulo 9 do veto. Artigo 219. Recebida a mensagem do veto,
será esta imediatamente publicada e distribuída em avulsos e remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de apreciar quanto à tempestividade e à constitucionalidade no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Esgotados os prazos da comissão sem parecer, o presidente da Câmara incluirá na ordem do dia para deliberar em plenário. Artigo 220. O projeto ou parte vetada será submetido à discussão e votação em turno único dentro de 30 dias, contado do seu recebimento. Parágrafo único. A votação versará sobre o projeto ou parte vetada, votando sim aos vereadores rejeitando o veto e não aos que aceitam o veto. Artigo 221. Se o veto não for apreciado pelo plenário no prazo de 30 dias, será incluído na ordem do dia na sessão imediatamente sobre nas demais proposta até a votação final. Artigo 222. O projeto ou parte vetada será considerada aprovada se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 223. Rejeitada o veto, será projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo único. Se o projeto não for promulgado dentro de 48 horas pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará-lo-á e, se este não fizer em igual prazo, o vice fá-lo-á. Então, se o presidente não fizer ação, após a Câmara rejeitar o veto do prefeito, ele é emitido para que esteja promulgado pelo prefeito em 48 horas. Se o prefeito não fizer, o presidente da Câmara terá também 48 horas para fazer. E se este não fizer, o vice-presidente da Câmara terá que fazer. Tá bom? Capítulo 10 das nomeações sujeitas à aprovação da Câmara. Artigo 224. No pronunciamento sobre as nomeações e indicações do Poder Executivo que dependem de aprovação da Câmara, serão observadas normas deste capítulo. Artigo 225. Recebida a indicação, será constituída uma comissão temporária composta de 3 membros, assegurando a representação proporcional para opinar no prazo de até 5 dias. Parágrafo único. A comissão, se julgar conveniente, requisitará informações complementares para a instrução de seu pronunciamento. Artigo 226. Recebido o parecer com o respectivo projeto de decreto legislativo, o presidente incluí-lo-á na ordem do dia no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A deliberação será tomada pela Câmara em turno único pelo voto da maioria absoluta em escrutínio aberto. Capítulo 11 do Regimento Interno. Artigo 227. O regimento interno poderá ser modificado ou formulado por meio de projeto de resolução de iniciativa de vereador, da mesa de comissão permanente ou de comissões temporárias para este fim criado em virtude da deliberação da Câmara. Parágrafo 1º. O projeto, após publicação e distribuição em avulso, será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde permanecerá durante o prazo de 8 dias para recebimento de emendas, devendo a comissão oferecer parecer sobre os projetos e as emendas no prazo de 15 dias. Aprovado o projeto, o parecer será publicado e distribuído em avulso. O projeto será incluído na ordem do dia para ser votado em 2 turnos, exigindo maioria absoluta para sua aprovação. Falamos, você viu aqui mais um pouco das leituras do regimento interno da Câmara Municipal para o concurso que você está aí, né? O concurso está na praça e você que ainda não se inscreveu, há tempo para se inscrever. Aproveita também, inscreva aqui no nosso canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Compartilhe aí essa nossa série de aulas. Essa é a Lei Seca do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Até mais.